Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live para provar que a Janaína Pascoal é uma esquerdista. E diversas vezes, quando eu disse em debates e entrevistas que a Janaína Pascoal é uma esquerdista, eu fui acusado de ser um autista, de estar exagerando, de ser louco. Mas será que vocês conhecem o que a esquerda defende? Será que vocês conhecem o que a Janaína Pascoal defende? E será que vocês conseguem perceber que as duas coisas coincidem? Será que vocês conseguem enxergar o que ela representa no cenário político nacional? Vamos lá. Depois desse vídeo eu quero ver se vocês vão continuar me xingando de autista. Para começar, a Janaína Pascoal é contra a pena de morte e contra a redução da maioridade penal. São duas bandeiras de esquerda que defendem bandidos. A bandeira contra a pena de morte é adotada pela ONU, é adotada por terroristas que dirigem a ONU, é adotada por todos os partidos de esquerda, inclusive pelos soviéticos, que defendiam a bandidagem como uma forma de desestabilizar a burguesia. Ser contra a redução da maioridade penal não precisa nem explicar. E ela tem essas duas bandeiras de esquerda. A Janaína Pascoal é a favor de cotas raciais. Cotas raciais é racismo. E a esquerda é historicamente racista, porque a esquerda sempre comete aquela visão, aquela cosmovisão polilogista, segundo a qual os homens têm diferenças de pensamento, de uso da razão, de dignidade da alma, conforme a sua classe, seja uma classe racial, seja uma classe social, seja uma classe de o quanto está alinhado ao regime. A esquerda sempre foi polilogista e o racismo da esquerda é uma consequência disso. A defesa das cotas raciais é um recurso demagógico para causar ainda mais divisão no seio da sociedade e exacerbar o racismo. Mais uma bandeira de esquerda da Janaína. A Janaína Pascoal é a favor das 10 medidas contra a corrupção e ela é contra a anistia para o Caixa 2. Também uma medida de esquerda. A esquerda sempre puniu duramente aqueles que pegam dinheiro do sistema para si, porque a esquerda quer preservar o sistema para destruir tudo aquilo que é inerente à ordem natural. Por isso que a esquerda pega tão pesado com corrupção. Ela alivia para estupradores, ela alivia para terroristas, ela alivia para assassinos, mas não para corruptos. Ah, mas o Lula é corrupto, ele desviou verba? Bom, o Lula é humano, é claro que ele é corrupto. Eu também seria se eu estivesse no poder. Mas eles punirão duramente os corruptos que não fazem parte do partido, justamente como uma ferramenta de expurgo político. É assim que o sistema funciona. O objetivo do sistema é o consumo, assim como o objetivo da economia, do empresário, é o consumo. Para isso ele poupa. Na atividade política, pegar a verba para si seria o consumo, mas eles precisam poupar capital político. É por isso que eles atropelam o direito e punem aquele que pega o dinheiro do ladrão. O governo é o ladrão. O governo nos roubou a vida inteira. Então, nada mais justo que, se você estiver no sistema, você pegar o dinheiro para você, ao invés de permitir que o sistema continue investindo na própria capacidade de repressão e opressão. A Lava Jato, todas essas ferramentas contra a corrupção, servem para tirar a privacidade financeira do cidadão comum, para pegar sonegadores são úteis para a economia. Então a China fuzila os corruptos, a Coreia do Norte fuzila os corruptos, a União Soviética pegava muito mais pesado com os corruptos do que com criminosos comuns. Tudo isso é uma bandeira tipicamente de esquerda. A Janaína Pascoal ameaçou abandonar o Bolsonaro caso ele se tornasse autoritário. Disse que nós teríamos que ser escravos da Constituição. Criticou qualquer um que tentasse convocar nova constituinte e não fez diferença entre o plano do Haddad, para uma constituinte ainda mais de esquerda, ainda mais democrática, e uma constituinte que o general Mourão queria convocar, que seria menos de esquerda. Ela defende, portanto, o status quo social-democrata, uma constituição feita por esquerdopatas, com bizarrices como a função social da propriedade, ideia esta que vem de um esquerdista, um francês desgraçado. E é isso. Ela é uma positivista. Inclusive, quando ela pediu o impeachment da Dilma, ela o fez junto com outros dois fulanos. O Hélio Bicudo e o Miguel Reale. O Hélio Bicudo é um comunista, confesso.
O Miguel Reale, ele é o pai da teoria tridimensional do direito. O que é a teoria tridimensional do direito? É a mesma que a Janaína defende. É um neopositivismo que leva em conta os devaneios idiosincráticos e pensamentos de massa do povo. Ou seja, é uma democratização do positivismo. Eles conseguiram piorar o que já era ruim. Então, a única vantagem do positivismo em relação à bagunça total seria um insulamento técnico de algumas doutrinas do direito contra a sanha popular. A teoria tridimensional do direito, que a Janaína e o Miguel Reale defendem, dão margem a todo tipo de devaneio das massas. Também a esquerda, né? E que mais? A Janaína diz que a Venezuela não é uma democracia. Isso é mais um discurso de esquerda, porque a Venezuela é sim uma democracia. Por mais que se negue, aquilo é resultado de uma democracia. Elbridge Gerry, que foi um grande filósofo dos Founding Fathers, ele escreve o seguinte: a democracia traz à tona o mal, porque as pessoas abdicam das virtudes para empreender politicamente. E a política é contrária à virtude, já dizia Napoleão. Então, todo o mal vai penetrar na sociedade. Esse mal, que vai contra a natureza do indivíduo, vai tirar-lhe a liberdade e vai criar instituições democráticas, é claro, que, apelando para um patriotismo democrático, vão trazer à tona tudo aquilo que há de ruim na opressão, até culminar numa ditadura socialista. Parece que ele estava descrevendo o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela foi elogiada pelo seu índice de democracia, pela ONU, pelas esquerdas, pelos democratas americanos, pelo Jimmy Carter. E ela caminhou para o que ela é hoje. Agora, o que é democracia? Senão uma maneira de, usando o próprio apoio popular, criar instituições que vão contra a natureza do indivíduo. E no final, tudo que os democratas querem, por mais que eles critiquem o socialismo venezuelano, é instituições e não o direito do indivíduo. E aí o democrata sempre vai cometer aquele combo de falácias, que é a petição de princípio e a falácia do verdadeiro escocês. Ah, isso não é a verdadeira democracia. E o que é a verdadeira democracia? Dentre outras coisas, eles vão colocar liberdade de imprensa, vão colocar liberdades individuais, vão colocar liberdade econômica, mas não adianta falar isso. Isso é petição de princípio. Todo mundo vai falar, eu sou o governo, eu sou a ideologia, eu sou o partido que defende a sua liberdade. Não é essa a questão. A questão é, os mecanismos sociais que este regime impinge ao tecido social culminam em mais liberdade ou em menos liberdade? Essa é a pergunta. E a democracia, como já está provado, em menos liberdade. Então não adianta chorar e falar, ai não, democracia é liberdade de imprensa. Não, não é. Com o tempo, numa democracia, perde-se a liberdade de imprensa. Então não adianta você fazer essa petição de princípios. Então, Janaína, sim, a Venezuela é uma democracia. Democracia é aquela merda que você está vendo. E, finalmente, só para comentar mais uma passagem, foi um tweet da Janaína que eu até destrocei ela, né, no meu Twitter, onde ela estava defendendo uma rebelião de mulheres hindus na Índia. Ora, bolas, na religião hindu existem os templos onde as mulheres em idade fértil, que podem menstruar, não podem entrar nesses templos porque elas são consideradas impuras. Ora, não é a religião deles? O templo não é uma propriedade privada dos líderes religiosos hindus? Então, eles têm essa regra. A mulher considerada impura não pode entrar no templo e acabou. Se a mulher não gostou, ela pode fundar uma heterodoxia hindu. Funda uma nova seita. O hinduísmo é uma falsa fé mesmo. Funda qualquer merda aí, pronto. Mas não viole a propriedade privada. Não viole a liberdade religiosa do hindu, porque o hinduísmo é uma religião pacífica. Ela não pode ser violada em nome do feminismo da Janaína Pascoal, mais uma doutrina de esquerda. E aí um sujeito foi lá no Twitter dela e falou, não, mas existe também essa regra nos templos, no templo judaico de Jerusalém. E aí a Janaína responde, eu sou a favor
de invadir o templo judaico em nome do feminismo, não com essas palavras, mas pô, ela falou isso. Então ela é contra a liberdade religiosa. Ela está no mesmo time daqueles caras que queriam obrigar o confeiteiro a fazer o bolo. Aqueles caras eram em nome do gaysismo, a Janaína em nome do feminismo. Mas ela é contra a liberdade religiosa dos judeus, inclusive, não é nem só dos hindus. O que é isso, rapaz? Isso é colocar o Estado e a identity politics acima da liberdade religiosa. Daqui a pouco isso vai culminar em alguém obrigando a Igreja Católica, que é a fé verdadeira, a aceitar padre e mulher, o que vai completamente contra a doutrina, já que todos os apóstolos que Cristo escolheu eram homens. Isso não faz da Igreja Católica machista de forma alguma. Essa foi a decisão de Cristo. Ah, por quê? Olha, porque no dia do juízo final você pergunta para Cristo, ele vai estar lá, você pode perguntar para ele. Mas essa é a decisão de Cristo, não é para ser questionada. Ah, mas temos que questionar, não tem que questionar, cara. Que se foi Cristo que decidiu, você cala a boca e obedece porque é Cristo, acabou. Acabou, se não gostou, você não precisa ser católico, cara. Agora, vem falar que o catolicismo é uma religião machista? A mais alta das criaturas, segundo a fé católica, é uma mulher, Virgem Maria. Quer mais que isso? Ser mãe de Cristo? Então é isso. E assim, mais uma que eu lembrei. Eu tava lá na Marcha pela Vida. Vou fazer um vídeo criticando aqueles caras. Eu fiz, mas os caras me ameaçaram de processo e o meu advogado mandou deletar o vídeo. Mandou não, né? Recomendou. Mas enfim, lá na Marcha pela Vida, a Janaína Pascoal fez um discurso pavoroso. Ela se diz católica. Ela subiu no caminhão. E isso até foi uma burrice, porque era uma Marcha pela Vida, estava cheio de freira, estava cheio de seminarista, estava cheio de padre, estava cheio de gente da Pio Décimo, da Opus Dei. Aí ela me sobe no caminhão, tá ok? Pega o microfone e fala, pessoal, não vamos abortar. Até aí tudo bem. Graças a Deus ela é contra o aborto. Vamos usar camisinha. Como assim vamos usar camisinha num evento católico, cara? Cheio de padre, cheio de freira. E ela fala uma batatada dessa. Camisinha é contra a doutrina. É contra a Santa Fé. Camisinha é coisa de esquerdalha. Camisinha é coisa de comunista. Porque vai contra a castidade. E, devidamente, os padres, os religiosos, as pessoas sérias que estavam lá gritaram, é castidade, é castidade. Tá certo. Calou a boca dela. Como é que ela vai pregar o uso de uma ferramenta que gera promiscuidade, que destrói famílias, que estimula a infidelidade conjugal e se diz de direita? Existem estudos, inclusive, que mostram que a camisinha aumentou a incidência de HIV na África. Ah, como? É simples. Estimulando o comportamento promíscuo. O que preserva a civilização contra as doenças sexualmente transmissíveis é a castidade, é a família tradicional, é a fidelidade conjugal, é o matrimônio. Se as pessoas respeitassem a doutrina católica a respeito do sexo, nós já teríamos eliminado as DSTs da face da Terra. Claro que com a contribuição importantíssima da tecnologia médica. A pesquisa médica é importante, a tecnologia, os pesquisadores fazem a sua parte, eles também são ferramentas de Deus. Mas é preciso que a sociedade colabore moralmente. Não adianta os cientistas descobrirem remédios, equipamentos, e as pessoas saírem promiscuamente por aí igual babuínos. E a camisinha leva a isso. Porque ela corrói a moralidade, os pilares morais da civilização. E foi o que a Janaína defendeu naquela Marcha pela Vida. Enfim, alguém tem alguma contraprova? Alguém pode provar que a Janaína é de direita? Alguém aqui ainda acha que ela é uma conservadora? Alguém aqui ainda acha que ela é uma defensora do livre mercado, do direito natural? Duvido. Então vocês podem discordar de mim, vocês podem concordar com a Janaína, mas só não vem me chamar de louco por constatar que ela é uma esquerdista.